E aí, será que é o fim dos dividendos altos do VGHF11? Calma lá, antes de você vender todas as suas cotas desesperadamente, vamos entender o que aconteceu com essa derrocada aí na queda brusca dos dividendos, na queda brusca das cotas também, ali gerando preocupação em nós, pequenos e médios investidores aqui da Bolsa de Valores. Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, bora pro vídeo. E a gente abre o vídeo com essa notícia que o VGHF paga um dos menores dividendos da história desde o início do fundo imobiliário. O que está acontecendo? Momento de mercado ruim, momentos de escolhas ruins da gestão. Vamos ficar calmo e vamos prestar atenção no que está acontecendo. Mas para a gente falar de fundos imobiliários, a gente tem que falar de quê? Do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, onde se reúne os fundos imobiliários mais negociados da Bolsa de Valores. E esse índice serve para a gente medir o desempenho médio do mercado de fundos imobiliários e comparar com o nosso ativo favorito. A gente estava numa crescente constante do IFIX e agora parece que está acontecendo uma leve correção. O IFIX chegou a ser ali medido em 3.423 pontos no seu pico histórico e agora está com 3.386, uma leve queda, nada tão preocupante. Apenas uma correção aí de mercado, porque os investimentos internacionais parecem estar mais atrativos. A gente fala disso num próximo vídeo. E para a gente entender o IFIX, entender o VGHF, o que está acontecendo com o mercado de fundo imobiliário, a gente precisa entender sobre como cada fundo trabalha. E o VGHF ele é um hedge fund. Um hedge fund ele tem uma gestão mais ativa por parte da gestora e ele pode investir em diversos tipos de ativos imobiliários, né? Então ele é um fundo imobiliário onde ele pode comprar não só CRIs, mas sim outros fundos. Ele pode comprar ações do segmento imobiliário, ele pode comprar SPEs, ele pode comprar FDICs, debêntures. Então ele pode investir nessa gama maior de ativos e com isso o gestor ele tem mais estratégias na sua carteira para poder fazer essa movimentação, tá? E a gente percebe uma queda no valor assustador aí das cotas do VGHF11 nas últimas semanas, e foi uma queda, se a gente for analisar aqui em termos máximos, né, desde o início do fundo, o fundo caiu 10%, tá? Nada tão preocupante assim, mas é uma queda que a gente precisa analisar o porquê que isso aconteceu, tá? O fundo já chegou a ser negociado a R$ 10,32 e hoje está sendo negociado a R$ 8,85. Como eu sempre digo, oportunidade para alguns, desespero para outros, fica a critério de cada investidor ali fazer as suas escolhas. E entendendo o do VGHF11, desse hedge fund, que ele é gerido pela Valora, ele tem 138 ativos na sua carteira. Então, uma carteira que, além de ter aquelas diferentes classes, ele tem muitos ativos, mostrando uma diversificação bastante interessante para quem gosta dessa diversificação, que de certa forma traz mais segurança, não só para o fundo, mas para a sua carteira em si, tá? Ele começou em fevereiro de 2021, ele tem um patrimônio líquido de 1,5 bilhão de reais. É um patrimônio bastante relevante para um hedge fund. A cota patrimonial, ou seja, o valor justo seria R$ 9,26, mas ele está sendo negociado a R$ 8,85, dando um desconto de 5% aí no valor da sua cota, tá? Ele tem bastante investidor, tem 403 mil cotistas agora no mês de abril de 2024, e ele tem uma boa liquidez também, 5,3 milhões em média diária, e pagou um dividend yield de 14,27% nos últimos 12 meses. Então isso se mostra um fundo imobiliário bastante atrativo, boa liquidez, número de investidores grande, um patrimônio líquido muito grande, uma diversificação grande na carteira, e entendendo essa questão dos dividendos que impacta diretamente nós investidores, né, que ajuda, esses dividendos nos ajudam a fazer novos aportes. Então se o dividendo vem abaixo do esperado, atrapalha um pouquinho os nossos aportes, né? Então por isso já a gente fica meio preocupado, alguns investidores vendem todas as cotas, alguns outros compram mais cotas, mas de certa forma esse dividendo não é algo tão interessante, porque o fundo ele já pagou
muitos dividendos em valores maiores, já chegou a pagar até quase 18 centavos por cota ali, né? Então, um dividend yield muito alto, e no último mês pagou 8 centavos, né? Durante o ano, em janeiro e fevereiro, ele veio pagando em média 10, 11 centavos ali, e teve essa diferença agora. E se a gente compara essa atratividade dos investimentos do VGHF com o IFIX, a gente percebe que mesmo com essa queda dos dividendos, mesmo com essa volatilidade do valor da cota, quando a gente compara o IFIX junto com o VGHF, a gente percebe que o VGHF foi superior nos últimos 3 anos, ou seja, desde o início do fundo imobiliário. Ele ali teve uma rentabilidade de 43% contra o IFIX, que só teve 19% medido nesse período. Então, mesmo com essa volatilidade mais alta, o fundo se mostra-se rentável quando se compara apenas ali com o IFIX, tá bom? E buscando explicações do gestor sobre o que aconteceu com o fundo imobiliário, ele diz que mesmo pagando os 8 centavos, sim, o fundo teve uma rentabilidade de 11,4% sobre o valor patrimonial. Então, sobre aquele valor de R$ 9,00 e alguma coisa, mesmo pagando 8 centavos, ele teve um rendimento ali de 11% medido ali com essa equivalência patrimonial, o que torna até de certa forma atrativa se a gente compara, por exemplo, com a Selic, né, que está com valor um pouco menor. De qualquer forma, ao longo ali dos últimos 12 meses, por exemplo, o fundo acumulou a distribuição de dividendos de R$ 1,28, que equivale ali a um dividend yield médio de 15%, comparado ao IPCA mais 9,9%, né? Então, mesmo com essa queda no número de dividendos, ou melhor, mesmo com a volatilidade na distribuição dos dividendos, quando você mede ao longo do ano, ao longo de um período um pouco maior, o dividend yield geral fica ainda assim atrativo, né? Entendendo melhor essa volatilidade do mercado, tá certo? E aconteceu o seguinte, a dificuldade do fundo foi em fazer essa gestão da carteira, porque você vai entender mais para frente, o VGHF ele tem 2 estratégias dentro da carteira dele. Ele tem uma estratégia de renda, que é uma renda básica, e ele tem uma estratégia de giro de carteira para ganho de capital. Para esse mês foi difícil, né? Para o mês de março, na verdade, foi difícil criar esse giro de carteira. Foi difícil de negociar fundos imobiliários mais atrativos, foi difícil de negociar mais ações, não recebeu dividendos das ações que o fundo tem. Então isso teve uma capitalização menor, e com essa capitalização menor ele teve que sacrificar um pouquinho dos dividendos. Mas, de qualquer forma, vendo essa questão, a gestão não ficou parada, a gestão promoveu mais movimentações diferentes na carteira de forma mais ativa para que, a curto prazo, os dividendos pudessem aumentar agora nos próximos meses, e visando um panorama mais a longo prazo, ele também fez essas modificações para que a carteira continue atrativa e continue pagando os dividendos altos e deixando ali nós investidores felizes, né? Então a carteira dele é interessante porque ela tem 58% em CRIs, depois ela tem um pouquinho dos FDICs, aí ela tem 35% em outros fundos imobiliários, depois tem uma pequena partezinha em ações, depois ela tem os SPs e tem um pouquinho de caixa também ali para deixar como reserva obrigatória. E entendendo essa estratégia da carteira do VGHF Funds, a gente vê que 66% da carteira é para aquela questão da renda, né? Uma carteira onde ele não mexe, não gira muito, e os 33% seria para a carteira de valor, onde ele pode ter ativos mais arriscados, onde ele pode girar mais esses ativos, ele pode comprar e vender e negociar mais. Então, dentro dessa carteira de renda, que seria a parte básica da carteira de investimento do VGHF, ele tem 58% em CRIs, 7% em outros fundos imobiliários e 0,9% em FDICs. Já na carteira, que é a carteira de valor, para girar a carteira e ganhar capitalização, ganhar rendimentos maiores e distribuir dividendos maiores, ele tem ali só um pouquinho, a ação 0,3%, ele tem uma porcentagem maior, 28,4% em fundos imobiliários, onde ele faz esse giro de carteira, ele compra fundos imobiliários mais baratos e vende quando esse fundo se valoriza, né? Também chegando até a receber alguns dividendos ali desses fundos. Ele tem um pouquinho de FDICs e um pouquinho do SPL também, tá certo? Então, com isso, ele consegue receber os dividendos
dos ativos que são de renda, né, dos ativos mais estáveis, e consegue ganhar mais valorização. E a gente percebe essa diferença que vem diminuindo e impactando nos dividendos na carteira de renda quando ele não consegue fazer essa movimentação mais ativa, é quando a gente compara na DRE aqui, por exemplo, no mês de janeiro, aí ele teve uma receita de 21.361.000 reais. Já em março, desses 21 milhões já passou para 15. Então, quando a gente analisa isso um pouquinho mais adiante, a gente percebe que o maior impacto seria ali na negociação dos fundos imobiliários, onde em janeiro teve-se uma receita de tanto de distribuição de dividendos e também para recebimento de valor, né, pela essa venda mais atrativa dos fundos imobiliários, foi em janeiro de 7 milhões, agora em março foi de 3,3 milhões, sendo que em fevereiro também teve uma receita um pouco menor. Então o fundo ele é volátil nessa questão de capitalização e de receber, por isso que os dividendos eles são ondulatórios. E percebendo essa ondulação mais negativa, ou seja, os dividendos um pouco menores, o gestor foi lá e fez essas modificações. Resta saber o que, pessoal? Resta a gente entender de agora para frente como que vai ser a distribuição de dividendos, entendendo que é um fundo de hedge, é um fundo de gestão mais ativa, é um fundo que ele não é um fundo para você ter na sua carteira de forma segura, né? Ele é um fundo um pouquinho mais arriscado, ele é um fundo para se capitalizar um pouquinho mais também, é um fundo que, em tese, deveria fazer uma menor parte na carteira de um investidor que tem um pouco mais de medo, por exemplo, mas de qualquer forma é um fundo onde a gestão está sempre trabalhando, né? Lembrando que esses estudos aqui são só estudos, não são indicações de investimento, tá, pessoal? Espero que eu tenha sanado essas dúvidas aí, que você tenha entendido que, apesar do fundo ter pago um dividendo pífio, digamos assim, comparando a todos os outros meses, o gestor se incomodou também com essa questão e quer fazer modificações na carteira e não só quer, como está fazendo, tá certo? Gostou da informação? Ficou mais aliviado? Ficou mais tranquilo com isso? Deixa o like aqui para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho porque aí você vai receber vídeos toda vez que eu lançar aqui automaticamente, tá bom? Preciso muito do seu comentário também, tá? Você tem cotas aí do VGHF11, eu particularmente gosto desse fundo, foi um dos primeiros fundos que eu tive, e estou acompanhando aqui, aportando nos momentos mais atrativos, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo vídeo, até mais.